Tudo jóia, oitavo ano? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de matemática. Espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, assim como todos os seus familiares. E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, ao plano de estudo tutorado PET, de matemática, o volume 6. Então, nessa primeira semana, a gente vai estar trabalhando, com a parte de álgebra. E a respeito do objeto de conhecimento são as equações polinomiais do segundo grau do tipo incompleta. Então, nós vamos ver as equações do segundo grau incompletas, eu vou explicar isso para vocês, tá? As nossas habilidades a serem desenvolvidas são resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações, e reconhecer uma equação do segundo grau do tipo incompleta. Depois, a outra habilidade é identificar as raízes de uma equação do segundo grau do tipo incompleta, tá? Os conteúdos relacionados são a equação do segundo grau incompleta, raiz e resolução de problemas, e a interdisciplinaridade fica para relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano. Então, nono ano, eu preparei para vocês aqui, então, a respeito do nosso slide, nós temos toda a equação do segundo grau, que é dita na forma completa ou incompleta, ela pode ter, no caso, até 3 coeficientes, estando na sua forma completa, e no caso, os termos que nós chamamos de coeficientes A, B e C, numa equação do segundo grau, todas as vezes que nós tivermos o termo A vindo do termo B ou o termo C, mas é importante que tenha o termo A, ela é dita equação do segundo grau. Então, toda equação do segundo grau, a gente vai ler aqui, eu preparei para vocês, estão resolvendo as equações incompletas do segundo grau, nós vamos preparar o seguinte para vocês, todas as equações do segundo grau, elas podem vir escritas na forma, por exemplo, a incompleta faltando o termo C. A vezes x ao quadrado mais b vezes x igual a zero. E se ela for incompleta, faltando um termo b, ela vai ser ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, toda equação do segundo grau, ela tem que vir com o coeficiente a, um número que acompanha a letra x elevado ao quadrado. Por isso que ela é dita equação do segundo grau. Tá? Depois ela vem com o seu termo b, que acompanha o x elevado ao primeiro expoente, e o termo c, que é um termo independente. Então, aqui no PET, volume 6, então, na primeira página da atividade da semana, na página 19, então ele completa para vocês fazendo a seguinte observação. Aplicando expressões algébricas na resolução de problemas. Então, reparem, aqui ele vem assim. O prefeito de uma cidade reservou um terreno quadrado de lado, medindo x metros para a construção de uma área de lazer. Ao analisar o projeto, o engenheiro solicitou uma ampliação do terreno em 90 metros quadrados, para que a área de lazer totalizasse 414 metros quadrados. Observe a figura abaixo e a solução proposta para encontrar o valor da medida x do lado do terreno quadrado original. Então, eles fizeram uma resolução, uma proposição de um problema, e aqui estão com a figura do terreno, e nós vamos chegar na resolução através das equações do segundo grau do tipo incompleto. Então, reparem, oitavo ano, que aqui nós temos, olha lá, a expressão algébrica que descreve a metragem total da área projetada pelo engenheiro em função da medida x, lá do lado do terreno quadrado original, é uma equação quadrática, ou seja, uma equação polinomial do segundo grau. Então, reparem que aqui nós temos o terreno total e a área de lazer. Então, reparem que o terreno que está em cor azul aqui está em forma de quadrado, onde a medida da largura de x valores e a medida do comprimento também é a mesma medida, x valores. Podendo ser, no caso aqui, por exemplo, 20 metros, 30 metros. Então, aqui, reparem que a medida da largura está dada num valor x metros e o comprimento também. Então, este terreno é forma quadrangular regular, os 4 lados têm a mesma medida, e do lado da direita, seguido à frente aqui ao terreno, em cor azul, nós temos de cor vermelha essa área aqui,
no caso de lazer, que está com a medida já determinada de 90 metros quadrados de área. Como eu quero a expressão que representa todo o terreno, ou seja, a soma do terreno quadrangular azul mais o terreno retangular em vermelho, então reparem, ou seja, basta eu somar a área do terreno azul mais a área do terreno em vermelho. Então, ou seja, x ao quadrado mais 90 metros quadrados, que vai me totalizar, no enunciado do problema, os 414 metros quadrados. Então, aqui, o que acontece? O que eu gostaria de explicar para vocês, oitavo ano. Toda equação quadrática ou equação polinomial de segundo grau na sua forma completa, ela tem que vir com os três termos aqui. Então, olha lá, reparem no destaque. A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c com a diferente de zero. Aqui é x, tá, gente? B vezes x, não c. Mas o c é igual a zero. O c é o termo independente, que na verdade sempre é o x, tá? Então, aí o que acontece? Então, se a gente tem os termos A, termo B e termo C, ela é dita a equação completa do segundo grau. Se ela vem faltando o termo B ou vem faltando o termo C, ela é dita a equação do segundo grau na sua forma incompleta. Então, aqui, até separei para vocês aqui, vamos observar aqui um pouquinho para que vocês possam perceber a equação do segundo grau na sua forma completa e na sua forma incompleta, né? Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui, equações do tipo equações do segundo grau com uma incógnita, ou seja, uma variável, uma letra x apenas, y. Então, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda a equação da forma a vezes x ao quadrado, olha lá, reparem, mais b vezes x mais c igual a zero. Em que a é o termo que acompanha o x ao quadrado, não pode faltar, ele pode ser qualquer valor, tá, oitavo ano? Pode ser valor positivo, negativo, fracionário, né, inteiro ou não, um decimal, mas ele não pode ser zero, tá? B vezes x, olha lá, o termo que acompanha o x é o b, e o termo c é o termo independente. Então, eles são quaisquer números reais, desde que o a seja diferente de zero. Então, por exemplo, olha, nós temos aqui embaixo, olha, 2x ao quadrado mais 2x menos 40 igual a zero. É uma equação do segundo grau na forma completa, porque ela tem o termo A valendo 2, o termo B também valendo 2 e o termo C menos 40. Então, reparem que esses termos A, B e C são os coeficientes que acompanham a variável x, aonde o coeficiente que acompanha x ao quadrado é sempre chamado de termo A. Então, comparando, olha lá, ax ao quadrado com 2x ao quadrado, ou seja, o a é igual a 2. Depois a gente vem b vezes x. Aí, no caso, o x está no expoente número 1 e o termo b é quem acompanha o x elevado ao expoente 1. Então, olha lá, mais 2x. Então, o b novamente vale 2. E o c é o termo independente, no caso aqui, menos 40. Comparando, olha, reparem, ax ao quadrado com 2x ao quadrado, bx com 2x e mais c com menos 40. Então, aqui é este exemplo, né, esse primeiro exemplo é uma equação do segundo grau completa, onde o termo A vale 2, onde o termo B vale 2 também, e o termo C menos 40. Agora, já no segundo exemplo, olha, reparem, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Então, a gente pensa, professor Fred, não tem o termo A. Tem, na verdade, é 1 vezes x ao quadrado. Então, o termo A vai valer 1, termo B vale menos 7, termo C vale mais 10. Então, também é uma equação do segundo grau completa. A variável x, da incógnita x, onde o A vale 1, o B vale menos 7 e o C vale 10. Vamos tentar fazer sozinhos aqui, vocês acompanhando comigo? Olha o terceiro exemplo, olha, agora não está mais na função da letra x, está na função da letra y. Professor Fred, toda equação do segundo grau necessariamente tem que vir escrita na forma x? Não necessariamente, ela tem que vir escrita numa letra, tá? De preferência, eles gostam de colocar X, Y, Z e W, as últimas letras do alfabeto hebraico nosso, né? Então, ó, aí agora reparem o terceiro exemplo. 5y ao quadrado menos 7y mais 2 é igual a zero. Então, no oitavo ano, reparem que aqui nós temos, olha lá, y ao quadrado menos y, menos 7y aqui, e o 2. Reparem que essa expressão tem a letra y com maior expoente 2. Por isso é dita uma equação polinomial do segundo grau, só que não é na variável x, na variável y. Quem é o termo A? Quem acompanha y ao quadrado, no caso, vale 5. Quem é o termo B? O coeficiente, o número que acompanha o y ao primeiro expoente, expoente 1, então, no caso, menos 7. E o termo C, o termo independente, no caso, é o mais 2 aqui. Então, reparem que nesses três exemplos, nós temos equações do segundo grau completas,
aonde nós temos os termos A, termo B e termo C. Os dois primeiros exemplos na variável ou incógnita x. No terceiro exemplo, na variável ou incógnita y. Agora, reparem o quarto exemplo aqui. X ao quadrado menos 25 é igual a zero. Reparem que essa equação ela só tem dois fatores. Aonde o primeiro termo, no caso aqui, ela, o x ao quadrado ou 1x ao quadrado, o a vai valer 1, não tem o termo b, seria 0x, e o termo c, menos 25. Então, é dita uma equação do segundo grau incompleta, na variável x, ou na incógnita x, onde o a vale 1, o b vale 0 e o c menos 25. Agora, no 6x ao quadrado menos 9x é igual a zero, reparem, é uma equação do segundo grau com dois fatores, ela é incompleta, faltando o termo c, aonde o a vale 6, o termo b menos 9 e o termo c vale 0. É dita uma equação do segundo grau incompleta, na incógnita x, onde o a vale 6, b menos 9 e c igual a 0. Então, no oitavo ano, é bem interessante vocês poderem perceber isso. Então, a dica, sempre que for na variável x, no a, x ao quadrado, mais bx mais c igual a 0, o a vai ser sempre quem acompanha x ao quadrado. O b vai ser sempre quem acompanha o termo x. E o termo c é o termo independente, tá? Então, olha lá, equação completa e incompleta do segundo grau. Então, vejamos os outros exemplos aqui para que vocês possam participar comigo. Então, olha lá, vamos lá? 5x ao quadrado menos 8x mais 3 é igual a zero. Qual é o valor do termo A, termo B e termo C? Vamos lá? Termo A vale mais 5, quem acompanha x ao quadrado. Termo B, menos 8x, é menos 8, perdão, só o coeficiente, não põe a letra, tá, turma? Só o número. Menos 8. E o termo C, mais 3. Ah, outra coisa, não há necessidade de colocar mais 5, né? No caso, mais 3. Aí, somente o 5 e o 3 significa que é positivo. No caso do B, menos 8, tem que colocar o sinal negativo. E agora, o segundo exemplo da equação do segundo grau, porém na incógnita y, y ao quadrado mais 12y mais 20, reparem que o a vai valer 1, o b mais 12 e o c, no caso, 20. Então, quando o termo b é zero ou o termo c é zero, ela é dita equação do segundo grau incompleta. E se ela tiver os três termos, o a, b e o c, ela é dita será completa, ok? Aí agora, nas atividades do PET aí 6, essa primeira semana, o oitavo ano, eles pedem para resolver o problema. Então, ali no caso, é para resolver uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C. E aqui eu preparei para vocês, eu vou explicar para vocês, eu acho que é mais fácil, através deste livro aqui, esse livro digital, ele é bem interessante. Então, olha lá, resolvendo as equações do segundo grau incompletas. Aí daqui a pouquinho a gente faz a atividade deles, ok? Então, ó, vamos lá. Então, resolvendo as equações, quando ela tem o termo A, o termo B, ela não tem o termo C. Então, reparem aqui para mim, né, olha lá, na tela, quando eu coloquei para vocês aqui, ó. Resolvendo equações na forma ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Então, olha lá, resolver a equação x ao quadrado menos 9x é igual a zero no conjunto dos reais. Turma, uma maneira fácil e rápida de vocês resolverem vai ser sempre assim. Primeira coisa, identifiquem o termo A e o termo B. O termo A vale mais 1, concordam? Termo B, menos 9. Sempre que for uma equação do segundo grau incompleta faltando o termo C, é uma dica do professor Fred. Já podem colocar o resultado direto. Sempre que, então, tiver o termo A, tiver o termo B e não tiver o termo C, uma das raízes, uma das respostas, né, que satisfazem a equação será o zero, e a outra sempre vai ser o termo B, com o seu sinal trocado, ou seja, se ele for positivo, ele passa a ser negativo, se ele é negativo, ele passa a ser positivo, dividido pelo valor do coeficiente A. Então, vamos lá. Olha, vejam. X ao quadrado menos 9x é igual a zero. O A vale 1 e o B vale menos 9. Então, uma raiz ou uma solução será zero, como eu falei para vocês, e a outra será o quê? Troca o sinal do termo B. Menos 9 vira mais 9 e divide pelo valor do coeficiente A, que é 1. Quanto que é 9 por 1? 9. Então, ou seja, uma raiz será 0 e a outra será 9. Ganhando tempo, olha lá, 0 e 9, certo? Reparem lá, no outro exemplo aqui, no número 2, olha, x ao quadrado menos 3x é igual a 0. Novamente, o A vale 1, o B vale menos 3 e ela não tem o termo C. Então, lembra que eu falei, se ela é incompleta faltando o termo C, uma das raízes é o 0, ou uma solução é o 0, e a outra é o B com seu sinal trocado, no caso, menos 3 passa a ser mais 3, e divide pelo termo A, que no caso é 1. 3 por 1 vai dar 3. Então, reparem que as soluções ou as respostas, né,
desse sistema, desse exercício, dessa equação do segundo grau, será 0 e 3. Bom, reparem aqui, nesses dois exemplos, que a gente teve valores numéricos inteiros. Mas nós podemos ter valores, às vezes, fracionários, tá, turma? Não tem problema. Então, aqui, quando vocês forem resolver, olha o terceiro exemplo. 2x² menos 1x é igual a 0. O termo A vale 2, o termo B vale menos 1, o termo C não tem, ele é 0. Então, reparem, quando ela é incompleta, faltando o termo C, uma vai ser 0 e a outra vai trocar o sinal do termo B. Se era menos 1, passa a ser mais 1. Dividido pelo termo A, que é 2. 1 dividido por 2 dá 1 sobre 2, ou meio. Então, olha lá, uma das raízes será fracionária. Solução 0 e meio. Ok? Então, turma, baseado nesses conhecimentos, a gente já tem condições de resolver a atividade aqui. Então, aí, na resolução do problema, vamos continuar aqui, né? Olha lá, x² mais 90 é igual a 414. Como que nós vamos resolver? Dica minha, nós vamos trabalhar, nós vamos isolar o x². Então, acompanhe aqui, olha como que nós vamos fazer. Então, aqui, então, olha lá, escreva a expressão inteira, x² mais 90 é igual a 414. E eu vou deixar o x² no primeiro membro da expressão. Vou passar esse mais 90 do primeiro membro para o segundo membro, ele vem trocado o seu sinal. Então, olha lá, então aqui fica, olha, 414 menos 90. Então, aí, 414 menos 90 dá 324. Então, fica x² menos 324 é igual a 0. Reparem que aqui ele vai trabalhar com a expressão, ele vai passar esse menos 324 para o segundo membro da igualdade, ele vem positivo, olha que interessante. Então, aqui ele vai fazer, ó, x² igual a 324. Como aqui está ao quadrado, é uma potenciação, quando a gente vai eliminar a potência, a gente tem que fazer o inverso das operações. Então, qual que é o inverso da potenciação? É a radiciação, nós vamos jogar em forma de raiz. Olha como é que vai fazer o oitavo ano. Nós vamos fazer agora, ó, mais ou menos, porque uma resposta será com seu sinal positivo e a outra será o seu sinal negativo, dependendo se a medida permitir valor negativo, tá? Às vezes ela não permite. Então, olha lá, mais ou menos raiz de 324 vai ficar mais ou menos 18, ou seja, qual que é o número que multiplicado por ele mesmo dá 324? 18, né? 18 vezes 18 é 324. Agora, reparem, atentos aqui, por favor. Tá lá, ó, x é igual a mais ou menos 18. Significaria que teríamos mais 18 metros menos 18 metros. Só que não tem sentido medida negativa para a área, né, para terrenos. Ou então, por exemplo, o professor Fred tem menos 1,90 m de altura? Não. No caso, mais 1,90 m. Então, tem valores que não podemos aceitar medidas negativas. Então, aqui a gente ignora uma dessas soluções. O menos 18 não serve, vai servir o mais 18 metros. Então, portanto, para esse terreno quadrangular em forma azul, nós teremos 18 metros de comprimento por 18 metros de largura. Então, 18 metros de comprimento vezes 18 metros de largura, nós já teremos uma área quadrangular regular em azul de 324 metros quadrados. Acrescidos aos 90 metros quadrados do retângulo, né, o terreno retangular em vermelho, nós teremos o total de 414 metros quadrados desse terreno. Então, olha lá, agora vai vir com você. Então, vamos, né, passar para as atividades aqui. Vamos, mãos à obra, né? Mão na massa. Oitavo ano. Então, reparem, olha a primeira atividade aqui. Agora é com você. Explicite os valores dos coeficientes, né, A, B e C, e nas equações do segundo grau abaixo, apresente o conjunto de solução de cada uma das equações, né, dentro do conjunto dos números reais. Então, ele quer que a gente siga este modelo que nós acabamos de fazer aqui. Então, olha lá, x² menos 324 é igual a 0, passamos o 324 para cá, fizemos mais ou menos, extraímos a raiz do número. Então, nós vamos seguir este mesmo modelo aqui. Eu preparei para vocês, né, a resolução aqui, então deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para vocês, para que a gente possa pegar, né, este exemplo aqui de modelo aí para vocês. Deixa eu só dar um zoom aqui, para ficar mais fácil. Viu, oitavo ano? Estou com muita saudade de vocês, né? Então, aqui, ó, não deixem de assistir sempre essas nossas videoaulas, né, e fazer as atividades, isso vai ajudar muito. Então, vamos lá. Olha, acompanhando aqui o primeiro modelo. Então, eu tenho letra A, x² menos 9 é igual a 0. O termo A vale mais 1, reparem, o termo B vale 0, não tem, o termo C menos 9. Então, aqui, ó, isolando o x², nós teremos 1x² é igual a 9.
Este 1 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Então, fica x² é igual a 9 dividido por 1. Então, para tirar do quadrado, eu tenho que fazer a raiz. Então, mais ou menos raiz. Quanto que é 9 dividido por 1? Oitavo ano? Dá 9. Então, e a raiz quadrada de 9? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9? É o 3. Então, mais 3 ou menos 3. Pois 3 vezes 3 dá mais 9, e menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então, a solução que satisfaz a equação do segundo grau, né, incompleta, x² menos 9 é igual a 0, nós teremos mais 3 como solução e menos 3 como solução. Lembrando que mais 3 ao quadrado dá mais 9, e menos 3 ao quadrado também dá mais 9, ok? Vamos para o segundo exemplo. x² menos 4, a letra B aqui no caso, igual a 0. Então, de novo, olha, o A vai valer 1, que é o número que acompanha x², o termo B não tem, está faltando, ele é 0, e o termo C, menos 4. Isolando o x², nós passamos o menos 4 para cá positivo. Então, vai ficar 1x² é igual a 4, x² é igual a 4 sobre 1, aí vamos extrair a raiz de 4, olha lá, mais ou menos a raiz de 4, dá mais ou menos 2. Então, a solução para essa letra B do exercício número 1, da atividade da primeira semana do PET 6, é menos 2 e mais 2, ok? Então, agora, gente, continuando a atividade, vamos para a atividade número 1, os itens C, D e E aqui, ok? Acompanhe comigo aqui. Deixa eu só dar mais um pouquinho do zoom para ficar mais fácil aqui para vocês, beleza? Então, acompanhando comigo aqui, vamos lá, ó. Já na letra C, oitavo ano, nós temos x² menos 36 é igual a 0. Vamos lá? Termo A vale 1, termo B vale 0, não tem aqui, é uma incompleta equação do segundo grau, faltando o termo B, e o termo C menos 36. Então, aqui nós teremos x², né, igual a 36, 36 dividido por 1 dá 36, a raiz de 36 vai dar mais ou menos, né, a raiz de 36, mais ou menos 6, pois 6 vezes 6, 36, e menos 6 vezes menos 6, mais 36. Então, a solução da letra C, menos 6 e mais 6, ok? Agora, atentos aqui à nossa letrinha D. x² mais 9 é igual a 0. Então, reparem, termo A vale 1, termo B vale 0 e termo C mais 9. x² é igual a menos 9. x² é igual a menos 9 dividido por 1. Quando eu vou tirar do quadrado, eu vou fazer mais ou menos a raiz de menos 9. Cuidado agora. Nós não temos um número inteiro, né, ou real, que se eu levar ao quadrado, vai dar menos 9. Ah, Fred, é o menos 3. Não é, gente, porque menos 3 vezes menos 3 não dá menos 9, dá mais 9. Então, nós não temos solução no conjunto dos reais. Então, o que eu quero que vocês percebam, né? Sempre que a gente tiver a raiz de um número real negativo e a raiz dele for o índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, nós não vamos ter solução nos conjuntos reais. Então, aqui é um conjunto vazio. Nós não teremos solução, tá? Sempre que tiver, então, na raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 3, raiz quadrada de menos 4, menos 9, menos 10, isso não vai existir nos reais, tá? Só se ela for positiva. Já em compensação, as raízes cúbicas, as raízes quintas, as raízes sétimas, vai poder ter solução. Só não pode quando o índice aqui da raiz for número par. 2, 4, 6, 8, 10, assim vai, tá? Já na letra E, x² menos 16 igual a 0, reparem, o A vale 1, o B vale 0 e o termo C menos 16. Então, nós teremos x² igual a 16, 16 por 1 vai dar 16, aí para tirar do quadrado, façamos a raiz. X é igual a mais ou menos a 16, vai dar mais ou menos 4. Então, a solução, menos 4 e mais 4, ok? Depois, na letra F, menos x² mais 4 igual a 0. Cuidado, hein? O A agora vale menos 1, o B vale 0 e o termo C mais 4. Ao isolar o x², nós teremos, atentos aqui, oitavo ano, menos x² igual a menos 4. E o menos 1 está multiplicando, passa dividindo. E menos 4 menos 1 não dá menos 4, dá mais 4. Então, aqui vai poder ter solução. Aí eu faço x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Qual é o número multiplicado, né, por ele mesmo vai dar 4? É o 2. Então, mais ou menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E mais 2 vezes mais 2, mais 4. Ok? Já na letra G, x² menos 3 é igual a 0. Reparem, nós temos aqui, né, o A vale 1, termo B vale 0 e termo C menos 3. Ao isolar nosso x², nós teremos x² igual a 3 sobre 1,
x é igual mais ou menos a raiz de 3, não temos a raiz exata, né, de 3, é um número irracional. Então, a gente deixa na forma da raiz. Se não puder extrair a raiz exata, a gente deixa em função, tá, oitavo ano? Então, ficando menos raiz de 3 e raiz de 3. Então, na letra H, menos x ao quadrado mais 81 igual a zero. Cuidado, o A vale menos 1, o B vale zero, não tem, e o termo C é mais 81. Ao isolar o x ao quadrado, nós teremos menos x ao quadrado igual a menos 81. E aí, menos 81 por menos 1 dá mais 81. Fazendo a raiz mais ou menos raiz de 81, nós teremos mais ou menos 9. Ou seja, menos 9 ao quadrado dá mais 81, e 9 vezes 9, novamente, mais 81. Ok? Então, turma, essas são as resoluções da primeira atividade, da primeira semana, né, do PET 6, de matemática do oitavo ano. Agora vamos para o segundo exercício, né, a segunda atividade. Uma loja vende um espelho que tem formato de um quadrado, olha a dica, com lado medindo x metros, eu fiz aqui na figura para vocês. E ele é vendido pelo valor de R$800. Então, prestem bem atenção no enunciado do problema. Nós temos um espelho em forma de quadrado e o preço dele aqui, desse espelho, é R$800. Ele tem x metros de comprimento por x metros de largura. Letra A, desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja, indicando as medidas dos seus lados em metros. Escreva a expressão algébrica que descreve, né, a medida da área do espelho em função da medida do seu lado. Como nós ainda não sabemos a medida do lado, oitavo ano, então eu chamei de cada lado x e x. E a área, quando a gente determina de um quadrado, a gente faz o produto do comprimento vezes a largura. Então, a área será x vezes x, não vai dar 2x, cuidado, x vezes x dá x ao quadrado. Então, aqui é a expressão que representa a área dessa figura quadrangular em função de x. Letra B. Sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é de 6,25 metros quadrados, calcule o preço de cada metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros também do seu lado. Bom, vamos por etapas. Então, primeiramente, achando a medida de cada lado do quadrado aqui, quadrangular. Então, oitavo ano, reparem o seguinte, como a área é de 6,25 metros quadrados, então, ou seja, a área é o nosso x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 6,25, como é que eu faço para tirar do quadrado? Que a gente acabou de ver no número 1. Fazemos mais ou menos a raiz do número. A raiz desse número decimal, 6,25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 6,25? Professor, eu tenho solução? Tem. 2,5, turma. 2,5 vezes 2,5 dá o 6,25. Então, portanto, cada lado desse terreno quadrangular tem 2,5 metros de lado. Ou em centímetros, como 1 metro vale 100 centímetros, 250 centímetros. Cada lado do espelho. Só que a área total desse espelho não era de 6,25 metros quadrados? E o preço desse espelho foi vendido, repare no enunciado do problema, por R$800. Então, ou seja, eu sei que a área total de 6,25 metros custa R$800. Então, quanto custa cada metro quadrado? Basta pegar o valor total do espelho, R$800, e dividir pelo valor total da área, que é 6,25 metros quadrados. 800 por 6,25 metros quadrados vai nos dar R$128 cada metro quadrado desse espelho. Então, cada metro quadrado desse espelho foi vendido por 128 metros quadrados, tá, turma? Agora, oitavo ano, continuando o nosso raciocínio. Na letra C, olha que interessante. Um cliente que precisa de um espelho de tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Desenhe um esquema ilustrando o espelho com as medidas especificadas pelo cliente em metros. Bom, turma, como cada quadrado original era x de comprimento por x de largura, e pediu-se, para atender pedido do novo cliente, para reduzir em 50 centímetros ou 0,5 metros cada lado, então a gente pode representar a expressão do comprimento, novo comprimento, por x menos 0,5 metros, e da largura também, por ter a mesma medida, x menos 0,5 metros. Como a área desse novo quadrado é o comprimento vezes a largura, então a gente pode expressar, né, fazendo a área x menos 0,5 ao quadrado. Aí, no caso, ele pediu só para a gente especificar um novo quadrado com as suas novas medidas de comprimento e largura. Então, o exercício acaba aqui. Agora, se você quiser achar a medida de cada lado, bom, nós somos inteligentes.
Cada lado do quadrado maior era de 2,5 metros, ou seja, 250 centímetros. Como foram reduzidos 50 centímetros de cada lado, então cada lado passa a ter agora 200 centímetros, porque 250 menos 50, ou 2 metros, né, de largura de comprimento. 2,5 metros menos meio metro dá 2 metros, ou 200 centímetros, ok? Ele pede para dar resposta em metros, não em centímetros, tá? Na letra D agora, turma, quais são as medidas da área e do perímetro desse novo espelho solicitado pelo cliente? Bom, então agora, como cada lado vale 2 metros, então a área, comprimento vezes largura, 2 vezes 2, 4 metros quadrados, né? E o perímetro é a medida da soma de todos os seus lados. 2 metros mais 2 mais 2 mais 2, os 4 lados medindo 2, nós teremos ao todo 8 metros, ok? Já na letra E aqui, nós temos, depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em todo o contorno do espelho, olha a dica, ou seja, em todo o perímetro desse espelho. A loja cobrou R$ 15 por metro de cada, né, moldura que fosse colocada ao redor desse espelho, ao lado desse espelho, em contorno dele. Qual o valor total que o cliente deverá pagar por esse espelho e mais a moldura? Bom, oitavo ano, vejam, a área desse novo espelho, por ser um espelho menor, era de 4 metros quadrados. Como a gente calculou aqui, né, na letra A, o preço de cada metro quadrado, nós vimos que cada, né, metro quadrado, aliás, na letra B, saía por R$ 128 por metro quadrado. Cada metro quadrado. Como o espelho tem 4 metros quadrados, eu sou obrigado a fazer 4 vezes 128, que vai nos dar, no caso, R$ 512. E reparem que cada metro da moldura ele cobrou R$ 15. Como vai fazer o contorno em todo o espelho, ou seja, eu vou pegar todo o perímetro, né, do espelho quadrangular regular, ou seja, os 8 metros. Como eram R$ 15 por metro, então 15 vezes 8 vai nos dar R$ 120 a mais. Então, R$ 512 com mais 120, teremos R$ 632 com o preço total a ser cobrado pela loja, para que o cliente, né, possa ter o seu espelho com 4 metros quadrados de área e com moldura, né, em todo o seu redor, ok? Bom, oitavo ano, espero que vocês tenham gostado, né, das resoluções dessas atividades que nós preparamos para vocês aqui, da primeira semana do PET, né, volume 6. Na próxima semana nós vamos dar continuidade, né, às equações do segundo grau incompletas, espero que vocês tenham gostado. Então, ó, desejo uma maravilhosa semana para vocês, não deixem de assistir, né, essas nossas videoaulas, façam as atividades aqui, né, sempre, não deixem de dar a devolutiva para todos os nossos professores, né, através dos nossos e-mails, lembrando que o e-mail do professor Fred, para que vocês possam devolver sempre os exercícios, atividades, os PETs, né, com as suas resoluções, é o fredmanso72@gmail.com. Uma maravilhosa semana para todos vocês, oitavo ano. Transmitam um grande abraço a todos os seus familiares, né, protejam, façam higienização, cuidem da saúde, procurem comer bastante alimentos saudáveis, frutas, legumes, né, as carnes brancas, tomar bastante água, de preferência a temperatura ambiente, isso vai ajudar muito vocês, né? E a todos nós. Estou com muita saudade de vocês. Um grande abraço, oitavo ano. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula na semana que vem. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, oitavo ano. Muito obrigado pela presença e pela companhia nessas aulas de matemática. Fiquem com Deus. Um beijão a todos vocês.